Bitcoin consistentemente na região dos US$ 60.000. E aqui nós vamos falar sobre a minha visão em relação a essa região. Porque afinal de contas, a minha visão ela mudou sobre esse patamar de preço que nós estamos. A gente vai olhar para alguns dados, eu vou te explicar o que está acontecendo dentro dessa região e qual é a melhor estratégia que nós podemos utilizar nesse momento. Afinal de contas, nós não estamos procurando o preço mais barato, como nós não procuramos o preço mais caro lá nos US$ 120.000. Mas sim, nós estamos buscando por uma boa região. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força do canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, você sabe muito bem que 80% das minhas decisões ela é pautada em cima da análise on-chain e 20% em cima do price action. Quando a gente olha para a região que nós estamos vivenciando agora, e se a gente coloca principais indicadores da análise on-chain para entender como que está a variação desse indicador, a gente analisa essas variações aqui e a gente compara com as zonas dos ciclos anteriores que nós estivemos no mesmo padrão. Eu quero que você observe que o fundo lá de 2015 ele foi constituído dentro dessa região verde. Eu quero que você veja que em 2018 a gente também... Verde não, né? Azul. Eu quero que você veja que em 2018 a gente também esteve dentro dessa região azul. Corona Crash nós estivemos dentro dessa região azul. E no ciclo passado nós estivemos dentro dessa região azul também. Hoje nós estamos dentro dessa região azul. Significa que os principais indicadores on-chain, eles estão no mesmo patamares de preço que eles estiveram nesses outros períodos da história. Eu quero que você observe que não, isso daqui não é o preço mais barato. Afinal de contas, se a gente olhar para 2018, a gente vai ver que esses indicadores começaram a entrar dentro dessa região azul em 4.800, tivemos queda ainda até 3.200. No ciclo passado, a gente começou a apontar esses sinais lá nos US$ 29.000 antes do início da fase de capitulação, mas eu quero que aqui você entenda em qual região que você está. Porque nós, como investidores, temos uma função simples e clara: comprar com baixo risco, vender com alto risco. Eu sei que muitas pessoas querem comprar quando está na mídia, quando a BlackRock está patrocinando marketing em relação ao próprio Bitcoin, ou quando a Strategy, o Michael Saylor, ele está influenciando você a comprar Bitcoin, porque no final das contas, ele quer que o MNAV da empresa dele tenha uma relação melhor com o próprio Bitcoin, isso faz a própria ação da MicroStrategy valorizar. Ele não quer que você tenha Bitcoin, mas sim que as ações dele valorizem. Esses momentos são os momentos de euforia onde muitas pessoas querem entrar. Aqui são as regiões de alto risco e a gente olha para a análise on-chain, vários indicadores, a gente vai ver sinais de formação de topo. Não vamos falar topo nesse momento, porque a gente já bateu topo, isso já foi apresentado para você há alguns meses. Agora nós estamos falando sobre regiões de fundo. E ver a região que nós estamos nesse momento, ver que muitos indicadores on-chain voltaram para esses patamares, aqui já é um sinal de alerta que nós estamos começando a entrar em regiões de baixo risco. Bom, se a gente começa a analisar alguns indicadores de maneira isolada, como MVRV, Market Value sobre Realized Value, isso daqui mostra o quão justo o preço do ativo ele está. Se nós estamos dentro dessa região vermelha, significa que o preço ele está extremamente caro. Região amarela, o preço não está extremamente caro, mas está caro. Região verde, o preço ele está justo. E região azul, o preço ele está barato. Nós estamos vivenciando uma fase de capitulação ali. É exatamente um momento raro de acontecer na história dos ciclos do Bitcoin. Bom, o próprio MVRV já está falando que nós estamos dentro da região verde, ou seja, o preço do ativo ele já se encontra em uma região justa. E olha só, eu falo muito com você sobre a fase de capitulação. A fase de capitulação ela é um evento e não um preço em específico. Esse evento ele acontece durante alguns meses. Eu vou te mostrar como que a gente está mais ou menos em relação a esse evento. Mas eu quero que você saiba que existe um preço justo onde as pessoas topam assegurar os ativos. Lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Se esse comprador ele comprar bem, ele não tem motivo algum para vender no curto prazo. Se ele comprar mal, ele vai ter todos os motivos do mundo para vender no curto prazo, por exemplo.
Se a gente vivenciou um bull market e chegou nos 60 mil dólares, que foi no ciclo passado, 68 mil dólares, se eu não me engano, a gente caiu, chegou em 20 mil dólares, muitas pessoas toparam comprar Bitcoin em 20 mil dólares, em 15 mil dólares e segurarem aquelas posições. Porque a gente já tinha um histórico de que o ativo poderia voltar em 68 mil dólares. Aquela pessoa, ela comprou bem, ela comprou nos 20, ela comprou ali nos 18 mil, o ativo ele vai ali nos 15, não é tão longe, ela ainda tem estômago, planejamento e psicológico para segurar aquela posição ainda durante um período em específico. Passa-se um período, essa posição começa a entrar no gain, a gente volta para 20, depois vai para 30, 40, 50, 60 e aí a pessoa tende a realizar. O problema é quando você compra mal, quando a gente está subindo em um bull market e aí você compra em 100 mil dólares, o preço cai 90, 80, 70, 60, aqui você comprou super mal, você vai tender a vender nesse processo. Até mesmo algumas pessoas que comprarem dentro da fase de capitulação, elas tenderão a vender as suas posições. E eu vou te explicar isso daqui também nessa análise. Mas eu quero que você saiba que se para todo vendedor existe um comprador, se esse comprador ele comprar bem, ele vai tender a segurar essas posições. Esse preço justo são regiões onde muitas pessoas tendem a segurar as suas posições, beleza? Bom, se a gente olhar para essa própria variável do MVRV e colocar para entender ali onde que foi no passado essas regiões, essas oscilações, nós estamos entrando dentro dessa região verde aqui, que é entre essas duas variáveis verdes. Lembrando, a gente não quer cravar o olho da mosca. Grandes erros de pessoas que não fazem análise on-chain, mas fazem leitura do gráfico e não análise, é achar que o MVRV tem que bater patamares como bateu aqui antes. Se a pessoa entender como o indicador funciona, ela sabe que a gente jamais vai bater esses patamares que nós batemos antes. Isso daqui é por conta da volatilidade, por conta do lucro que nós temos envolvido, por conta das moedas perdidas também, tudo isso vai influenciando para que esses indicadores eles nunca batam no mesmo valor. Por isso a gente sempre coloca variáveis e entende padrões. Bom, nós estamos dentro dessa região verde aqui mais uma vez. E eu quero que você veja historicamente quando foi que nós entramos dentro dessa região verde. Até mesmo no bear market de 2018, a gente só foi entrar dentro dessa região verde aqui quando nós estávamos tendo a queda final, a queda de capitulação. A gente já está dentro dessa região, ou seja, uma região onde realmente o preço do ativo ele começa a se tornar barato. Se a gente analisar a quantidade do supply que está no lucro, é por volta de 50%. Volta no histórico anterior e você vai entender que quando a gente está ali entre a zona de 50% e 40% são regiões de formação de fundo do Bitcoin. E eu, Guiteles, não estou tentando buscar o preço mais barato e eu jamais vou fazer isso. Eu estou buscando as regiões que nós estamos vivenciando. Se a gente está vivenciando uma região de baixo risco, que é a região que nós estamos vivenciando, se é uma região onde tem apenas 50% do supply no lucro, se é uma região onde o preço do ativo ele está justo, eu, Guiteles, vou tender a fazer investimentos para um período maior. Talvez você tenha me visto falar durante muito tempo sobre o curto prazo, que era um excelente momento para a gente ficar operando no curto prazo, porque o Bitcoin ele iria entrar em um bear market profundo. A gente entrou em um bear market profundo. Nós estamos com uma queda de 50% em relação ao topo. O último ciclo tivemos 72% de queda. A gente ainda pode cair um pouco mais, eu não descarto essa possibilidade, porque o evento final de capitulação ele vai trazer uma queda mais acentuada, mas eu entendo que a região onde nós estamos é uma região onde eu, Guiteles, começo a focar no futuro, onde eu começo a vestir o chapéu de holder, onde eu começo a entender que essa região é uma região onde a gente pode fazer investimentos de longo prazo. Sabe aquela história que te contaram que você só precisa acumular 0,1 Bitcoin? Que isso vai literalmente trazer a sua liberdade financeira? Então, agora é a hora de você começar a pensar nisso, que é a estratégia que você pensa no longo prazo, que você faz um planejamento durante alguns meses para fazer entrada no mercado. Agora é a hora de você fazer isso. Agora é a hora de nascer as Bitcoin Treasuries, aquela empresa que vai pegar o seu caixa, vai pegar, se alavancar, algumas delas, quer pegar um empréstimo para poder comprar Bitcoin. Agora é a hora da gente começar a fazer isso, porque nós estamos entrando em região de baixo risco. Não é o momento da gente dar all-in dentro do mercado, mas é o momento da gente começar a entender que nós já estamos em uma região de fundo. Isso não significa o preço mais barato.
Eu ainda acredito que a gente pode ver Bitcoin por volta dos 40 mil dólares, mas eu não vou ser a pessoa que vou ficar esperando no book de oferta com alguns milhões de dólares para eu poder comprar Bitcoin em 40 mil dólares. Obviamente que não, eu não vou fazer isso. Vou adotar uma estratégia a partir dessa região que nós estamos. E eu já falei para você que a carteira Rumo ao Milhão, ela já está iniciando as estratégias de fase de capitulação, que é exatamente entradas pensando no longo prazo. Se você quer entrar junto comigo, quiser saber os pontos que eu estou comprando e vendendo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Mas o fato é que, vendo o cenário que nós estamos nesse momento, tudo que eu vou fazer é olhar para a compra. Bom, se a gente olha para gráficos semanais ali no Bitcoin, olha só, essa região que nós estamos dentro do RSI, que é o nível que nós estamos aqui, abaixo de 30, ela foi a região vista exatamente nessas linhas brancas que nós temos aqui. Não significa que o mercado ele começou a subir a partir dali. Inclusive, eu quero que você observe que em 2015 a gente teve uma divergência dentro do RSI, onde o RSI começou a subir e o preço ele andou de lado. A gente teve 2 rallies acontecendo, mas o preço ele andou de lado. A gente passou um bom período lateralizando, quase um ano, 240 dias ali praticamente. Se a gente olha para o ciclo de 2018, a gente vai ver que o preço ele começou a subir bem devagar, tá? A gente não teve tanto assim divergência dentro do RSI, mas a gente viu o RSI se recuperando, o preço ali dentro da mesma zona. Também passamos algumas semanas aqui dentro, quase ali 150 dias. Ciclo passado, a gente teve uma divergência bem clara dentro do RSI, que foi um preço mais baixo, e o RSI com um fundo mais alto que o fundo anterior. Eu quero que você entenda que ainda não tivemos uma lateralização, ainda não tivemos uma divergência dentro do RSI, mas nós não podemos negligenciar que quando o RSI semanal entrou abaixo de 30, nós já estávamos em uma região onde o preço ele estava extremamente atrativo. Pode ser que a gente caia um pouco mais, como nós caímos no ciclo passado? Sim, pode ser, por isso a gente não descarta essa possibilidade. Mas nós temos que entender que essa já é uma região de alto interesse, uma região de baixo risco, uma região para a gente focar no longo prazo. E qual que é a beleza da gente estar apenas no início do RSI em região de sobrevenda? Porque não importa qual dos ciclos a gente vai repetir, se a gente vai criar uma divergência lateralizando, se a gente vai subir devagar sem divergência, ou se a gente vai criar uma divergência com preço indo para baixo, não importa qual das 3 opções nós teremos nesse momento. O que importa é que essas 3 opções, ela nos dá tempo, ela nos dá semana, ela nos dá um longo período onde a gente pode continuar trabalhando, fazendo dinheiro, pegando parte do nosso salário, injetando no mercado, continuando trabalhando, pegando parte do salário, injetando dentro do mercado. E simplesmente fazendo uma exposição de acumulação de um ativo durante um período em específico. Obviamente que você tem que ser totalmente estratégico, porque a gente deve se questionar, e se Bitcoin for a zero? E se aqui não for o fundo? E se esse ciclo ele for estendido de baixa? Não é? Todo mundo não fala sobre o ciclo estendido de alta? A gente também tem que falar sobre o ciclo estendido de baixa. A gente tem que colocar todas essas cartas em cima da mesa e ser totalmente estratégico na região que nós estamos. Não é amadorismo, não é acreditando que os 65 mil dólares é o fundo, aqui a gente vai dar all-in, aqui a gente vai fazer simplesmente tudo para colocar o nosso dinheiro para dentro do mercado, porque o mercado ele vai se recuperar em V. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Lembre-se, o jogo ele é de consistência no longo prazo e não de sorte. Você precisa ter estratégias consistentes. Mesmo os seus aportes, eles devem ser consistentes. Mesmo dia, mesmo valor aportado, você deve ter consistência dentro das suas estratégias. Mas entendendo isso, entendendo a região que nós estamos, o que eu, Guiteles, busco agora é pela fase de capitulação. Essa fase de capitulação, ela começa a cheirar que ela já foi iniciada. Como que a gente sabe isso? Por conta da quantidade desse supply que tem aqui embaixo. Olha só, se a gente voltar para o início, dezembro de 2025, a gente vai ver que não tinha supply aqui dentro dessa região.
Muito pelo contrário, a gente tinha quase 600 mil Bitcoin lá nos 112 mil dólares. A gente está falando que tinha 335 mil Bitcoins lá nos 117 mil dólares. Cadê esses Bitcoins que estavam aqui no 117, lá em cima? Capitularam. Esse supply, ele desceu. Ele está dentro dessa região. A gente tem mais supply para poder descer? Sim, a gente tem mais supply para poder descer. Só que a gente já está iniciando a capitulação. Então a gente já deve iniciar nossas estratégias de capitulação. Não é à toa que a gente vem comprando dentro da carteira Rumo ao Milhão, não é à toa que exposições que eu estou fazendo na carteira Rumo ao Milhão no curto prazo, por exemplo, a de 63 mil dólares que a gente comprou Bitcoin, elas ainda seguem dentro da carteira. Nós vamos ser totalmente estratégicos com essas posições? Sim, porque aqui a gente está entrando com um capital bem relevante, a gente já tem 60% da carteira exposto dentro dessa região dos 60 mil dólares, mas nós também utilizaremos estratégias de aportes parciais, porque para mim a gente já está chegando dentro de uma fase de capitulação. E lembre-se, a fase de capitulação, ela não só vai tender a tirar você do jogo em relação ao preço, mas sim em relação à apatia também. Muitas pessoas acreditam que a capitulação cíclica ela é um evento onde a gente vai ver um candle marcado no gráfico e aquele candle ele vai falar para todo mundo que a queda acabou. E que aqui a gente vai ver a capitulação acontecendo e está tudo certo e a gente vai simplesmente voltar a subir em linha reta. O que poucas pessoas falam é sobre o emocional, sobre o psicológico e algo que eu sempre falei aqui para você. Para a fase de capitulação e para o bear market profundo, você precisa estar preparado em duas pontas. A primeira ponta é o seu emocional. A segunda ponta é o seu financeiro. O financeiro a gente se prepara vendendo lá em cima, preservando o patrimônio, podendo reentrar com esse patrimônio dentro da fase de capitulação, fazendo o nosso trabalho, continuando pegando parte do nosso salário, fazendo novos aportes. Aqui a gente já cumpre essa tarefa. Mas o psicológico que poucas pessoas te falam é que a fase de capitulação ela vai tentar tirar você na apatia, na falta de certeza, na falta de confiança, na falta de crença em relação ao mercado. Olha só, nessa aula que eu dou para os meus clientes de bônus, apenas para eles entenderem como que eu opero, e não para ensinar, meu objetivo não é vender o treinamento para os meus clientes, mas entregar ele ali como um bônus mesmo. Veja que quando eu falo sobre uma aula de ciclo emocional, a gente tem ali o bear market acontecendo, onde tem ansiedade, negação, pânico, a gente entra em fase de capitulação. Depois da fase de capitulação, eu quero que você veja que a gente tem períodos de agonia e depressão. Isso daqui pode acontecer não na mesma ordem, mas a gente pode mudar essa ordem, ter uma agonia, depois uma capitulação, depende, cada ciclo vai ser um ciclo, mas eu quero que você entenda que o mercado ele vai tentar te tirar dentro dessa fase. E uma fase onde há uma capitulação, uma agonia e uma depressão. A agonia e a depressão é emocional, onde você vai tender a sair do mercado, onde você vai tender a desistir, onde você vai tender a pensar, bom, quando as coisas melhorarem, eu volto para o mercado. E muitas das vezes você vai acabar esquecendo a maior oportunidade que você tem na sua frente, que é comprar Bitcoin dentro de fase de capitulação. Se pergunta, você gostaria de ter comprado Bitcoin em 20 mil dólares? Em 15 mil dólares? Em 18 mil dólares? Você gostaria? Obviamente a resposta é que sim. Só que você não sabe o que aconteceu dentro daquela região. Você lembra da 3AC quebrando, FTX quebrando, Celsius Voyage, rumores da Binance, da Coinbase quebrando também? Qual que seria o próximo dominó a cair dentro do mercado cripto? Você lembra dessa narrativa? Você lembra da The Economy publicando cripto em fall, que era simplesmente o mundo cripto acabando? Onde Sam Bankman-Friedman tinha simplesmente acabado com o mercado cripto? Então, nesse período, foi um período de depressão, agonia, desespero, onde muitas pessoas saíram do jogo nesse momento. Fase de capitulação, ela nunca vai ser fácil de ser investido. Amadores acreditam que eu vou chegar aqui no YouTube e vou falar: estamos em fase de capitulação, momentos de dar all-in. E a pessoa acredita que aqui vai ser a hora dela entrar e vai estar tudo certo, tudo resolvido. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter estratégia ao longo desse período. E eu estou falando para você que dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós já estamos iniciando nossas estratégias para a fase de capitulação cíclica, beleza? Por que nós estamos iniciando isso? Porque nós fizemos o nosso trabalho, nós preservamos o nosso patrimônio durante o bear market.
Pelo contrário ainda, além da gente só não ter preservado o patrimônio, a gente também multiplicou o nosso patrimônio. Porque Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro e a gente ainda vem com patrimônio ali em zona de all-time high após all-time high, ou seja, continuando multiplicando dinheiro, beleza? Bom, falando sobre curto prazo, o Bitcoin ele está dentro de um canal de baixa. Isso daqui são sinais de acumulação, quando a gente olha para curto prazos. O longo prazo ele está começando a me mostrar sinais de formação de fundo. Tenho interesse em segurar posições para longo prazo. Obviamente que ainda não é all-in. Mas quando a gente olha para curto prazo, eu tenho interesse em fazer uma alta exposição da carteira na região que nós estamos, porque nós estamos tendo sinais de acumulação. Esses sinais, eles me mostram que a gente pode ter uma movimentação de alta. Acredito que a gente vai ter só um respiro para a gente ainda buscar uma fase de capitulação. Mas o fato é que aqui é uma região de fundo. Se vai ser um respiro para buscar capitulação ou se vai ser um respiro para a gente voltar a subir, eu não sei o que vai ser. O que eu sei é que aqui é região de fundo. Então tudo que eu posso fazer é comprar aqui embaixo. Se eu vou comprar aqui embaixo, eu tenho que gerenciar essa posição. Se a gente subir e apresentar sinais de distribuição, sinais que a gente vai buscar os 40 mil dólares, ótimo, eu vendo as posições do curto prazo e vou buscar por comprar essas posições mais lá na frente. Só que se a gente não vai buscar lá os 40 mil dólares e não tem sinais de distribuição, eu não vou me desfazer das posições, eu vou seguir comprando essas posições, seguir acumulando elas. Porque se a gente olhar para o que os market makers estão fazendo, eles estão deixando um excelente suporte para nós dentro dessa região. É uma região que a gente deve se sentir mais seguro em entrar dentro do ativo. Então aqui eu tenho uma expectativa que o longo prazo ele pode começar a ficar positivo. Eu tenho uma expectativa de montar posições para o longo prazo. Para o curto prazo, eu acredito que nós vamos ter um rally de alta, então eu também tenho expectativa de montar posições no curto prazo. Nesse momento, eu Guitelli, sim, eu sou bullish com tudo que está acontecendo. Ah, Gui, mas a gente está tendo conflito entre países. Olha só, eu não quero saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu quero saber o que os dados eles estão me mostrando. Porque todas essas informações do mundo, elas estão constituídas nas decisões dos investidores. E essas decisões é o que importa para mim. Então, se eu olho para o gráfico, eu vejo uma região de acumulação e o mundo está pegando fogo, meu caro, significa que todo mundo está achando que Bitcoin ele é uma água que vai apagar o fogo. Então, eu também vou acumular minhas posições. Simplesmente não opere notícias e opere dados. Sim, Guitelis está totalmente bullish com essa região que nós estamos. Eu tenho até mesmo interesse em iniciar estratégias de longo prazo. Caso você queira vivenciar a capitulação junto comigo, caso você queira ver todos os meus pontos de compra e de venda, lembrando, a carteira Rumo ao Milhão, ela se preservou, ela protegeu todo o patrimônio que ela tinha no topo que nós tivemos do ciclo. Esse é o momento de exposição? Sim, é o momento de exposição, mas saiba que nós seremos estratégicos dentro dessa região. Não é só sobre comprar, mas sim sobre comprar e vender as suas posições. Caso você queira copiar e colar todos os meus resultados, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, tá? E não simplesmente holdar altcoins ou bons projetos. A carteira Rumo ao Milhão ela vai investir em altcoin quando for o momento certo. Como ela vai investir em ouro quando for o momento certo também. Ela vai investir em Bitcoin quando for o momento certo. Nesse momento, eu olho para o Bitcoin porque eu vejo que é uma excelente oportunidade. Acredito que ainda não seja a hora das altcoins. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira totalmente dinâmica. Quando a hora chegar, a gente vai olhar para esses ativos. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Tudo o que você precisa fazer é acessar o app, ver essa notificação e entender qual que é a decisão que eu, Guitelis, estou tomando, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, qual que é o ponto de entrada, qual que é a estratégia. Você só precisa copiar e colar essa minha decisão. Além disso, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe dentro do app, um app exclusivo meu para que eu possa te notificar como se eu estivesse te mandando uma mensagem no WhatsApp falando para você, olha, eu estou comprando nessa região, olha, eu estou vendendo dentro dessa região. E assim você vai copiar e colar os meus resultados.
Tô te prometendo que você vai fazer alguns milhões em questão de alguns meses? Não, mas tô te prometendo que eu vou te entregar uma estratégia consistente ao longo do tempo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje sim, Guitelis está bullish até mesmo com o longo prazo. Depois de um longo período ter ficado bearish, desanimado em segurar posições de longo prazo e sim focando totalmente no curto prazo, eu começo a iniciar estratégias de longo prazo. Acredito que a região que nós estamos já é uma oportunidade. Não uma oportunidade de all-in, mas oportunidade de ser totalmente estratégico e começar a pivotar a nossa visão. Começar a planejar como que será o nosso futuro nos investimentos. Se você quiser estar junto comigo ao longo de toda a jornada sendo estratégico, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo uma ótima semana e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!